Olá, amigos. Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado, às 8 horas, ou a reprise, domingo, às 7 horas e segunda-feira, às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o advogado Paulo Linhares, da assessoria jurídica do Sindicep Maranhão. Na pauta, ação de insalubridade na UTI dos hospitais universitários e mudança na base de cálculo para a insalubridade dos trabalhadores da EBSER. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Ricardo. Obrigado pelo convite. Uma oportunidade sempre boa para a gente estar falando aqui sobre esses temas que são tão importantes para a nossa base. Doutor Paulo, nós sabemos que muitas vezes a nossa justiça é bastante morosa e o caso que vamos tratar agora simboliza bem isso. Mas, por outro lado, mostra também o empenho da assessoria do sindicato. Fale para nós como é que se desenrolou esse processo. Então, essa ação da insalubridade, que no caso é a insalubridade da UTI geral do Hospital Universitário, né? Ela começou em 2018 e de lá para cá ela veio tramitando na justiça, né? Como você bem disse, os processos judiciais eles são lentos, né? Então a gente teve ali quase 2 anos de uma fase que a gente chama de conhecimento, realização de perícias, audiências, enfim, debates orais, né? E todo esse tempo, digamos assim, de 2020 para cá, foram só os recursos que a empresa entrou. Então, assim, foi um processo que a gente teve, de fato, uma dificuldade muito grande de vencer de início, e nós já saímos vencedores desde a primeira instância e conseguimos manter essa decisão em todos os recursos que a empresa fez. Assim, foi realmente um embate muito longo. E aí, como a nossa legislação ela permitiu uma multiplicidade de recursos, a empresa ela esgota todo esse arsenal que a legislação permite, até que, de fato, ela vá cumprir a decisão que hoje a gente já está tendo cumprimento em relação a alguns servidores. Então, é uma batalha longa, mas é uma batalha que, felizmente, nós saímos exitosos nessa vez. Doutor Paulo, todos os trabalhadores do setor têm direito a essa ação? Então, essa ação, eu digo, tenho conversado já com alguns servidores do setor, e eu tenho dito que a gente tem, na verdade, uma guerra que ainda não terminou, porque o que acontece? Durante a tramitação dessa ação, já no final da primeira instância, houve a juntada de uma lista dos empregados que estavam no setor à época, né? E essa lista quantifica 86 empregados, inclusive há pessoas que não são da EBSER, que são da UFMA, do Ministério da Saúde, de outros vínculos, mas que por estarem no setor foram relacionados. E a empresa, agora que o processo transitou em julgado, ela manifestou o entendimento de entender que o processo ele se restringe àquelas pessoas, né? Essa questão ela não está encerrada, né? Nós do sindicato nós já temos uma estratégia processual prevista de atuação para que ela seja estendida a todos, inclusive empregados que saíram do setor antes de 2018 ou empregados que entraram depois que essa lista foi juntada no processo. Então, assim, já foi feita uma provocação ao próprio juiz da ação coletiva e caso essa provocação ela resulte numa decisão negativa, nós já temos digamos assim, um passo a passo estabelecido para que esse direito ele seja garantido a todos. E aí é importante frisar o seguinte, que essas atuações que estão sendo feitas para a extensão desse direito a todas as pessoas, elas são prioritariamente sendo feitas de maneira coletiva, tá? A nossa intenção é que ela abranja qualquer empregado que venha estar nesse setor da UTI geral, independente de estar nominalmente identificado em qualquer tipo de lista. E por isso, a atuação do sindicato, enquanto entidade representativa, ela é essencial. A opção por individualizar, ela é em último caso, né? Então, assim, a gente tem visto servidores que não foram contemplados inicialmente querendo já entrar com ações individuais e a orientação nesse caso é que aguardem porque as medidas estão sendo tomadas ainda de forma coletiva. Para caso as medidas coletivas não surtam efeitos, aí sim cada empregado pode entrar com sua reclamação trabalhista individual, com todos os ônus que isso acarreta para o empregado individualmente. Doutor Paulo, assim, então essas pessoas que já foram contempladas, a partir de agora isso já vem direto no contra-cheque deles, é isso? Já está vindo. Os empregados que estavam identificados nessa listagem que consta do processo e que ainda estão no setor, a partir do mês de maio já estão recebendo 40% da insalubridade. E esses empregados, inclusive, recebem sobre o salário base, porque é uma ação, né, como eu falei, anterior, a 2019. Então, esses empregados, cerca de 40%, um pouquinho mais, já estão recebendo essa insalubridade no grau máximo, né? Que é uma vitória muito importante para a gente. Doutor Paulo, e outra coisa,
quem não é filiado ao sindicato também tem direito? Sim, essa é uma questão sensível, porque pelo nosso entendimento hoje do direito brasileiro, o sindicato ele é representativo de toda a categoria profissional, independentemente de filiação. Então, as ações que a gente faz, essa ação, inclusive, ela já está contemplando vários servidores, vários empregados que não são filiados ainda, né? Mas a gente sempre ressalta a importância da filiação, principalmente pelo fato de que é o sindicato que encampa essas, quer dizer, um processo desse que começou em 2018, a gente está tendo um proveito de fato agora em 2025, ele tem um custo, seja um custo da manutenção do escritório de advocacia, seja o custo do processo, perícia, custas judiciais, enfim. Existe um custo disso e existe uma vantagem também. Então é importante que os trabalhadores estejam vinculados ao sindicato para que a gente garanta o sindicato forte e aí a gente vai ter mais força também, seja nas ações judiciais, seja nas medidas extrajudiciais que o sindicato também encampa, como nas negociações salariais, enfim. Agora, doutor Paulo, e qual a diferença para quem é filiado ao sindicato e para quem não é? Relação a essa ação? Quando as pessoas elas não são filiadas ao sindicato, né, nós temos uma política de favorecer o sindicalizado no sentido de cobrar menos honorários. Então, assim, as pessoas que elas não são filiadas, elas pactuam conosco, que somos advogados, um contrato padrão de 20%, que é, digamos assim, o clássico do mercado do advocatício, e as pessoas que são filiadas, elas têm um contrato que ele é mais benéfico. Nós, por política do sindicato, né, nós cobramos até 10% de desconto de caso ela vá ter um proveito econômico. Então, assim, inclusive pode ser menos. Quando o processo ele já tem uma condenação da parte contrária, nós fazemos com que o sindicalizado ele receba esse direito sem nenhum desconto. Então, isso é uma política do sindicato de favorecer aqueles trabalhadores que já contribuem com a entidade sindical mensalmente por meio da filiação. Então, nesse caso, a custa do processo... o processo ele se torna menos custoso, digamos assim, para quem é sindicalizado. Quem não é sindicalizado vai pagar 20% sobre o que vier a ser recebido. O sindicalizado não, ele vai ter um honorário mais módico ali, mais baixo o valor do que... Nunca vai passar de 10%, é no máximo 10%. Então isso é realmente uma política do sindicato de ter um benefício dentro desse processo judicial para os filiados. Então, só como um alerta, assim, e para que a gente possa ter um número, hoje, quantas pessoas já estão contempladas nesse processo? Esse processo hoje ele tem cerca de 80 pessoas contempladas, incluindo empregados que estão e que não estão mais no setor. Os empregados que estão relacionados nessa listagem inicial que foi colocada, eles têm direito, e não estão mais no setor, eles têm direito apenas ao retroativo. Perfeito. Os empregados que estão no setor, eles têm direito ao retroativo e à implantação, o que já aconteceu a implantação. Né? Em relação ao retroativo, nós já estamos, inclusive, propondo os cumprimentos de sentença. Existem vários empregados que já forneceram a documentação que é necessária, que foi exigida, já foi publicizado isso, e os cumprimentos de sentença elas já estão sendo propostos na Justiça. Então, assim, em breve a gente vai estar entrando... na verdade, já estamos entrando numa nova etapa, que são os cumprimentos de sentença, que é quando a gente vai dizer, olha, Maria tem 100 mil reais para receber, João tem 300 mil, e isso varia de empregado a empregado, enfim, o tempo que esteve no setor, o retroativo, ele é individualizado nessa etapa, mas a gente já está entrando nesse momento. E esses valores já estão depositados na conta? Não. A fase de cumprimento de sentença ela começa com a indicação das planilhas. Eles estão liquidados em termos de valores, né? Hoje, esses empregados que estão listados, com algumas pequenas exceções, assim, nós já temos essa documentação e esses cálculos já estão confeccionados por nós da assessoria jurídica do sindicato. Então, essa etapa que se inicia, ela é, digamos assim, um debate a respeito das contas. Okay. Né? Quer dizer, a questão de se existe ou não o direito a 40%, ele já está superada com a ação de conhecimento que já transitou em julgado. Agora, o que vai ser discutido é a quantificação econômica desse direito para cada empregado, de acordo com a remuneração que foi paga para eles nesse período e com o tempo que teve na UTI geral. Então, isso aí, digamos assim, é um novo processo que se inicia, mas com essa perspectiva de recebimento dos retroativos. Né? Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.
Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o Dr. Paulo Linhares. Dr. Paulo, e em relação à ameaça de mudança na base de cálculo para a insalubridade dos servidores? Essa questão da base de cálculo, né, da insalubridade, ela voltou a ser discutida na EBSER mais ou menos por volta de 2019. O que nós tínhamos juridicamente até então, né? Quando a empresa foi criada, existia um entendimento de que o salário mínimo ele não poderia servir de base de cálculo para, enfim, para quaisquer vantagens. A gente diz que ele não pode servir como índice. O salário mínimo não pode ser indexador da economia. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, à época, formulou uma súmula e indicou que a insalubridade deveria ser calculada com base no salário base dos empregados. Assim, a EBSER foi constituída com seu regulamento de pessoal e indicava que a insalubridade seria calculada com base no salário base dos empregados que dela fossem admitidos. Quando chegou em 2019, a gente teve uma decisão do STF indicando que o Tribunal Superior do Trabalho ele tinha se adiantado, que ele falou mais do que devia. E o que o STF disse? Que, na verdade, assim, que enquanto não tivesse uma nova regra sobre a insalubridade no direito brasileiro, poderia continuar sendo estabelecido o salário mínimo como base de cálculo para a insalubridade. O que a empresa fez de imediato? Alterou o seu regulamento de pessoal. Então, na EBSER, nós já temos historicamente isso. Os empregados que eles são admitidos até 31 de julho de 2019 recebem a insalubridade com base no salário base e os empregados que foram admitidos a partir de 31 de julho já recebem com base no salário mínimo. Então, esse debate, primeiro, quando aconteceu essa mudança, a gente já teve esse debate surgindo se isso seria aplicável a todos. E, à época, a própria empresa, ela entendeu, né, em consonância com a legislação trabalhista, que deveria ser estabelecida essa distinção. Para os empregados que entraram quando o regulamento de pessoal era de uma determinada maneira, é mantido o salário base. Para os empregados que entraram após a modificação do regulamento de pessoal, a gente tem o pagamento da insalubridade com base no salário mínimo. Então, por que essa questão surgiu de novo agora, né? É importante a gente entender esse contexto. Porque o Tribunal de Contas da União, ele entrou nas auditorias que ele faz regularmente, ele estabeleceu que a empresa modificasse essa base de cálculo para todos, né? Desrespeitando, portanto, o direito adquirido desses empregados que entraram quando a regra era outra, digamos assim. Sim. Então, hoje, o contexto que a gente tem é esse. A empresa está, digamos assim, num cabo de guerra com as entidades, com os trabalhadores, para tentar alterar, com base nessa determinação do Tribunal de Contas da União, alterar a base de todos os empregados e, portanto, desrespeitar direitos adquiridos aí. E sob o ponto de vista jurídico, isso é legal? Retirada desses direitos? O que nós temos hoje dentro do direito trabalhista? É importante que a gente coloque, porque assim, a empresa pública ela tem um regime de jurídico, principalmente de forma geral, ela é um regime jurídico que a gente entende como misto, né? Certo. Porque ela tem características de administração pública tradicional, mas tem características de empresas privadas. No que diz respeito à contratação de pessoal, a empresa responde como uma empresa privada e, portanto, os empregados da EBSER, eles são seletistas, né? Então, assim, dentro do direito do trabalho, do âmbito da CLT, a gente tem o princípio da condição mais benéfica, temos o princípio da impossibilidade de alteração unilateral dos contratos. Então, assim, pela ótica do direito do trabalho, jurisprudência reiterada do Tribunal Superior do Trabalho, da própria legislação trabalhista, a doutrina, enfim, o que nós estudamos de direito do trabalho, essa tentativa de alteração ela é completamente ilegal. Tá? Então, assim, nós temos o Tribunal de Contas, quando ele analisou essa questão, ele passou ao largo do direito dos trabalhadores e analisou apenas pela ótica da administração pública, pensando em custo, né? Numa outra lógica, mas assim, dentro do direito trabalhista, nós temos uma firme convicção de que isso é ilegal. E, doutor Paulo, a empresa apresentou uma proposta, né, de dar uma compensação fixa. Sim. A esses trabalhadores. Isso é ruim para os trabalhadores? Qual é o ponto de vista da...
da assessoria jurídica? Sim, essa é uma técnica que a gente chama que é a criação de uma parcela, uma vantagem pessoal, que ela vai ao longo do tempo sendo incorporada. Essa é uma coisa ruim, claramente, porque assim, quando a gente vai pensar no contexto da EBSER, a gente tem constantes negociações coletivas, né, e tem um contexto de progressivo aumento de salário. Então, se a gente for pegar o contexto aí, comparando os empregados públicos com os servidores públicos, a gente vai ver que os empregados públicos eles tiveram ao longo dos anos uma evolução salarial melhor por conta da força das negociações coletivas que são travadas anualmente pela Confederação, pelos sindicatos, e que os empregados sabem como é que é. Às vezes é difícil, a negociação se arrasta, mas bem ou mal, todo ano tem um reajuste, né? Essa parcela estando fixa, ela não vai acompanhar esse reajuste, e por outro lado, ela não entra nesse cálculo. Se o trabalhador tiver um aumento, vamos supor, de 5%, e essa parcela fixa também, ela não vai ter... O que está desenhado hoje é isso, embora isso ainda esteja, digamos assim, é uma proposta de negociação, né? Ela ainda não está, de fato, vigendo, mas essa lógica de ter uma parcela fixa, ela é justamente para desvincular o pagamento do adicional da remuneração base. Então, se a gente for pensar, sem pensar especificamente numa proposta concreta que ainda não está bem definida, mas assim, no desenho jurídico disso, certamente é desvantajoso para os empregados aceitar essa parcela fixa, principalmente para aqueles que recebem com base no salário base. O salário base ele pode crescer ao longo do tempo e esse adicional ele vai ficar congelado. Agora sim, doutor Paulo, é importante a gente explicar, né, para quem nos assiste, toda essa negociação que eles estão tentando fazer é só para aqueles trabalhadores que entraram antes de 2019, não é isso? Porque os que entraram depois, eles já recebem com base no salário mínimo. Já existe essa diferença dentro da empresa. Inclusive, é um questionamento que a gente sempre recebe, né? E essa diferença, ela acaba sendo reconhecida como lícita pelo direito. Então, assim, embora exista ali uma diferença de tratamento, o direito entende que por conta de existirem regras vigentes em períodos diferentes, essa diferença de tratamento ela é justificada e, portanto, é lícita. O que a gente não quer é que aqueles que já têm esse direito garantido, ou seja, já estão com o direito assegurado, têm o direito adquirido a receber a insalubridade numa condição mais benéfica, tenham essa condição mais benéfica alterada porque a empresa quer reduzir os seus custos com o pessoal. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo clube de benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o Dr. Paulo Linhares, assessor jurídico do Sindicep Maranhão. Doutor Paulo, como o senhor falou antes, né? Isso tudo começou com uma determinação do TCU. Agora, essa determinação tem poder de lei? Não, o TCU, assim, ele é um órgão diferente dentro do direito brasileiro, porque ele é um órgão administrativo, né? Então as decisões dele são administrativas, mas em alguns momentos elas são entendidas com força cogente mesmo, né? Como se fosse uma força acima de uma decisão administrativa comum. Mas as decisões do Tribunal de Contas da União, elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário, tá? Então, assim, uma determinação do Tribunal de Contas, embora para a própria administração ela tenha um efeito vinculante, ela não está acima de uma decisão judicial. Então, assim, na verdade, levando em consideração esse conflito que nós temos, né? Se essa questão ela não for resolvida mediante negociação coletiva, o caminho que vai ser adotado pelas entidades sindicais vai ser fatalmente judicializar essa questão para que seja garantido o direito dos empregados, dos trabalhadores, e, por outro lado, seja afastada a aplicabilidade desse entendimento do Tribunal de Contas. Então, ele não está, por exemplo, acima de uma decisão judicial. Então, as pessoas estão muito preocupadas com isso, então é importante destacar.
ainda não foi judicializado, ainda estamos num processo administrativo, seria isso? Seria isso. A discussão ela hoje está no âmbito administrativo e negocial, porque também a diretriz do Tribunal de Contas para a própria empresa é no sentido de que ela abra uma negociação e caso essa negociação seja frustrada, ela parta para modificar unilateralmente, né? Como eu falei antes, essa modificação unilateral de uma condição que é mais benéfica, ela ofende o direito do trabalho. O direito do trabalho ele tem princípios, né, que são constitutivos, é o que justifica a existência de um direito específico. Não é um contrato como um contrato que a gente faz com um banco ou que faz entre dois particulares. O direito do trabalho ele é um contrato que ele tem regras de proteção. Uma delas é o da condição mais benéfica. Então, se existe uma condição mais benéfica dentro do contrato, o empregador ele não pode unilateralmente, seja porque o Tribunal de Contas da União entendeu, mudar. E aí, se a gente for pensar dessa forma, essa condição mais benéfica ela estava estabelecida no regulamento da empresa. Então, não existe uma ilegalidade que justifique essa alteração por conta da empresa. Realmente, o que está determinando essa modificação é um viés econômico mesmo, um viés de redução de custos com o pessoal. E assim, é muito frustrante, né? Porque o servidor, o trabalhador, ele entrou com uma regra clara. Quando ele fez o concurso, ele entrou, né? Porque tem uma prova de qualquer forma para entrar. E aí vai mudar com o carro andando, né? Porque assim, como eu falei, esse regime das empresas públicas, ele acaba sendo muito difícil, porque os empregados, assim, a empresa ela quer se comportar como administração pública só quando convém. No caso, por exemplo, os empregados, quando a gente vai pensar na administração de uma forma geral, os trabalhadores são estatutários, né? Os seletistas são os empregados das empresas públicas, enfim, é a minoria do quantitativo. Então, ele já não tem estabilidade, já tem outras questões desse regime jurídico que são desfavoráveis a eles, né? A aposentadoria pelo INSS, enfim. Mas uma das coisas positivas do direito do trabalho é justamente o princípio da condição mais benéfica. Quer dizer, o Estado, a administração pública, a empresa, ela não pode simplesmente querer alterar o contrato de trabalho com o carro andando. Não dá para trocar esse pneu com o carro andando. Só se for para colocar coisas melhores ainda. Mas para piorar, não. Isso tem que ficar bem claro, a não ser que o trabalhador aceite, sim, né? Ele tá garantido na regra anterior. Sim, com certeza. Esse é o nosso entendimento e é por isso que nós vamos brigar na justiça. E, doutor Paulo, qual a indicação que a Condicef tem dado, a assessoria jurídica também da Condicef tem dado para os sindicatos? Como há um processo de negociação em aberto, né, a ideia nesse primeiro momento é de que a gente ainda não leve essas questões para a justiça. E isso é importante esclarecer para os trabalhadores o seguinte, que a atuação de uma assessoria jurídica de empregados, ainda mais quando a gente tem muitas pessoas envolvidas, ela envolve sempre uma estratégia. E essa estratégia, por vezes, ela exige uma cautela, ou seja, largar na frente ela pode gerar algum tipo de prejuízo, por exemplo, ser surpreendido com uma decisão negativa. Imagina a multiplicidade de empregados que estão envolvidos por essa decisão da EBSEC, ela não é só do Maranhão, ela é nacional, e a quantidade de juízes trabalhistas que existe por aí, né? Então, às vezes, a gente pode ser surpreendido com uma decisão negativa e essa decisão influenciar outras decisões. Então, assim, realmente, a ideia de recorrer para o Poder Judiciário é só quando isso for de fato necessário, ou seja, quando a empresa indicar que, a partir daquele momento, ela já vai realizar aquela modificação. Até quando for possível, a gente tentar resolver fora da justiça, por meio da atuação, da negociação, fortalecimento do sindicato. Essa é a recomendação inicial. Agora, doutor Paulo, assim, também é uma preocupação dos trabalhadores. Mesmo com essa indicação de não entrar na justiça, isso não quer dizer que a assessoria não esteja trabalhando, não é isso? Não, a gente teve uma experiência, inclusive, Ricardo, só para mostrar como isso não é desarrazoado. A gente teve uma experiência recente relacionada com o acúmulo de cargos para determinadas funções específicas que a empresa ela estava tendo um entendimento, por exemplo, os técnicos em laboratório, enfim, alguns cargos que ele entendia que não tinham regulamentação por meio de lei, a empresa dizia que aqueles empregados não podiam acumular. E a gente teve experiência de empregados individualmente, de outros sindicatos no país ingressarem com a ação e nem sempre essas respostas foram positivas da justiça. Mas a negociação ela foi exitosa. Então chegou um momento que a empresa ela resolveu considerar lícito aquilo e não foi necessário, por exemplo, nós aqui no Maranhão esperamos a negociação e não foi necessário ingressar com a ação para estabilizar a situação desses empregados. Então a gente já tem a experiência de que, por vezes,
aguardar a negociação antes de judicializar, ela pode ter um resultado exitoso dentro de uma estratégia de atuação. Agora, como você me perguntou, nós estamos, inclusive, essa célula já está pronta. Na hora que a gente tiver realmente o sinal de que essas negociações foram encerradas de forma negativa para os trabalhadores, isso não existe dúvida. No dia seguinte, essa ação vai estar na Justiça do Trabalho aqui em São Luís, provocando a Justiça a dar uma decisão em favor dos empregados da EBSER no Maranhão. Doutor Paulo, havia também a possibilidade de invocar o TCU, né, para ajudar nesse processo de negociação. Isso já aconteceu? Essas negociações, elas são todas conduzidas em Brasília, né? O ideal, como essa determinação veio do Tribunal de Contas, é que ele esteja envolvido. Mas o Tribunal de Contas, por exemplo, ele não tem poder de indicar como é que a empresa vai decidir a negociação. Então, essa negociação é entre empregados, trabalhadores, né? Empregadores, trabalhadores, aí tem a participação do Ministério Público, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho fazendo essa mediação. Ah, tá. Tá bom? Doutor Paulo, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, o tempo da gente é muito curto. Eu queria que o senhor deixasse para esses trabalhadores uma palavra do que esperar aqui para frente. Olha, eu desejo que os trabalhadores eles continuem unidos, que estejam próximos do sindicato, seja para cobrar, seja para se filiar, participando, porque o contexto da EBSER, ele dá conta de que justamente um sindicato forte, ele é um sindicato que garante direitos, e isso na prática é um pouquinho mais de dignidade na vida de cada um. Então, é isso que a gente quer, é luta por direito, é dignidade, é felicidade para os trabalhadores, é boas condições de trabalho. Então, passa por isso, pela luta. Muito obrigado, doutor Paulo, obrigado pelas explicações. Esperamos que tudo seja resolvido o mais rápido possível e que os trabalhadores não tenham perdas. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!